Olá, meus amores, vamos fazer a nossa correção de história. Página 108, questão de número 1, complete a cruzadinha. Letra A. Continente habitado por povos que no século XV intensificaram o comércio com os portugueses. Continente africano. Letra B. Um dos povos que habitava o continente africano no século XV, sudaneses. Letra C. Material retirado das presas de elefantes e comercializado pelos povos de língua banto. Marfim. Letra D. Os povos de língua banto organizaram importantes reinos que se destacaram por sua técnica em metalurgia. Letra E. Modo pelo qual os povos de língua banto se espalharam pelo continente africano. Migração. F. Conjunto de povos que se dividia em dois grupos: Angola, congoleses e moçambiques, os bantos. Letra G e última, povos de língua banto organizaram importantes reinos que se destacaram pelo comércio de ouro. Corrigiu? Página 109. Na página 109, você completou a tabela, tá? A tabela com as informações sobre o reino do Congo e as informações sobre o reino de Gana, tá? Vamos ver tabela por tabela. Então, o reino do Congo se localizava aonde? Às margens do rio Congo. Qual era a língua que esse povo falava? O banto. Quais as atividades em que se destacavam? As técnicas de metalurgia e comércio de ouro e marfim. Já o reino de Gana, ele ficava situado entre o deserto do Saara e a região das florestas, lá na região, cadê o restante? Do Sudão. A língua que se falava é o sudanês, tá? E em que se destacavam, tá? Quais as atividades que sobressaíam, que se destacavam? Eram as técnicas de mineração, agricultura e a pecuária. Aqui nós temos a letra C. Na letra C, você leu cada uma dessas frases e você colocou C para as frases que estão certas, aquelas que estão corretas, e I para as questões que estão incorretas. A primeira está certa. Dentre as possibilidades de negócio que os portugueses encontraram na África, estava o comércio de ouro e de escravos. A segunda está errada, porque fala assim, que durante os séculos XV e XVI, os portugueses fundaram feitorias na costa oriental da África. Essa frase está errada. O correto, fazendo o conserto, ela fica aqui. Durante os séculos XV e XVI, os portugueses fundaram feitorias na costa ocidental da África e não na costa oriental, tá? Na letra C, os portugueses se aproximaram de chefes de tribos, sim, locais e dos reis africanos para conseguir realizar o comércio com eles. Está correto. Os portugueses adquiriram ouro, marfim, escravos e outros produtos por meio do comércio com os africanos. Certo, tá? E aqui embaixo você escreveu, você consertou a frase que está errada, somente uma frase. Aqui nós temos a questão de número 4. Por que os donos de fazenda de cana-de-açúcar trocaram os trabalhadores indígenas, né, por africanos escravizados? Lembra que no início eles precisavam, né, de pessoas para poder trabalhar na produção da cana-do-açúcar e eles logo tiveram a ideia de escravizar os índios. Mas os índios não são bobos, né? Eles não aceitaram, tá? Eles não aceitaram essa situação aí e os produtores, né, eles ficaram desesperados porque eles precisavam de mão de obra, eles precisavam de pessoas que pudessem exercer essa função, fazer esse trabalho. Então tiveram a ideia de fazer o quê? De trazer os negros escravos lá da África para trabalharem aqui no Brasil como escravos, sem direito nenhum. Tá? Porque os donos de fazendas de cana-de-açúcar trocaram os trabalhadores indígenas por africanos escravizados. Alguns fatores
foram essenciais para a troca da mão de obra indígena dos africanos escravizados. Quais são esses fatores? O preço vantajoso dos escravizados, os lucros obtidos com o tráfico e o fato de que os escravos eles ficavam presos na fazenda com poucas opções de fuga, visto que não conheciam o novo território, tá? Tudo era muito novo para eles e eles estavam muito longe de sua terra natal. E também, além de estarem longe da sua terra natal, estavam longe de suas famílias, tá? Dos seus familiares. No número 5, nós temos aqui um texto. Em cada armazém chegavam a ficar estocadas, perceba que a palavra estocada está destacada entre aspas, tá? Para chamar a nossa atenção, de 300 a 400 pessoas entre homens, mulheres e crianças à espera de compradores. Aqueles que reagiam eram chicoteados, apanhavam. O preço das peças, perceba que peças também está entre aspas, como eram chamados, variava conforme as condições físicas, idade, sexo e peso. Porque os autores usam as palavras estocadas e peças ao invés de hospedadas e pessoas, para se referirem aos africanos que chegavam ao Brasil. Então vamos lá, gente. Esse texto aqui, ele foi escrito por dois autores, tá? O Júlio e a Marlene. Então vamos lá, galera. Isso acontecia por quê? Porque os africanos escravizados eram considerados e tratados por boa parte dos europeus como coisas, como meros objetos, tá? E não como seres humanos. Por isso que nesse texto aqui, né, eles foram citados como estocados, né? Porque eles ficavam juntos, né? Eram vários, né? Que ficavam juntos, ficavam próximos demais para serem vendidos. E as peças, né? Que são as pessoas, tá? Ao invés de aqui estocadas, ao invés de ser usada hospedadas, pois eles não ficavam hospedados, né? Eles ficavam amontoados mesmo. E peças, né? Está substituindo aqui a palavra pessoas, né? Muito triste essa realidade que os negros passaram. Graças a Deus, muita coisa mudou, mas muitas coisas ainda precisam mudar, né? Sobre essa questão, tá bom? Na nossa próxima aula de história, nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá? Se vocês quiserem adiantar a leitura, podem fazer, fiquem à vontade. E lembrando que o número 6 eu pedi para que vocês construíssem uma maquete, tá? E essa maquete eu estou aguardando, tá? Vocês precisam fazer e enviar uma foto para o número de atendimento, tá? Pelo WhatsApp da tia Vanessa, para que a tia Vanessa possa estar vendo, tá? Para que a tia Vanessa possa estar corrigindo, tá bom? Quinta-feira, dia 26, tá? Não, quinta-feira, dia 25, me perdoe. Dia 26 é sexta-feira, tá? Um beijo no coração de vocês.